Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço para todo mundo aí do estúdio, quem acompanha a gente nesse Sport Center. O Flamengo treinou no Ninho do Urubu, reapresentação do elenco ao técnico Tite, mas agora já tem que se concentrar porque tem esse jogo no domingo contra o Atlético Goianiense, 16 horas, Maracanã. É o lanterna, mas o Campeonato Brasileiro não tem muito disso, né? Sempre muito difícil cada rodada, e aí depois já começa a maratona. Vai ter Palmeiras na Copa do Brasil, Brasileiro, Palmeiras de novo, enfim, depois vem a Libertadores com o Bolívar mais à frente, então não vai ter muito tempo de descanso não, porque começa a agitação de novo com os 3 torneios ocorrendo simultaneamente. O Flamengo teve uma boa notícia na manhã desta sexta-feira no Ninho do Urubu, porque o Pulgar teve um problema de gastroenterite e o Wesley, que teve um problema muscular, e ambos ficaram fora do jogo contra o Vitória, voltaram a campo, treinaram, então muito provavelmente vão estar liberados para o Tite no domingo no Maracanã. Já o Bruno Henrique, há algum tempo, vem se recuperando daquela entorse no tornozelo direito, fez alguma atividade no campo e ele vai se recuperando aos poucos, deve passar por uma transição física ainda, para depois ser liberado, enfim, para treinar com o grupo, então deve demorar um pouquinho mais, talvez para quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras. Amanhã mais uma atividade pela manhã, no Ninho do Urubu, e aí o Tite e sua comissão podem observar se vão, de repente, segurar algum jogador, aquela minutagem que está excessiva nessa temporada. O Gerson e o Pedro, por exemplo, jogaram demais essa sequência aí da Copa América, foram muito utilizados, saíram muito cansados em vários jogos, então de repente o Tite pode pensar em dar uma segurada, porque não é jogar com o elenco que tem nas mãos agora para ultrapassar essa maratona. Fora de campo, questão do Claudinho, o Flamengo segue lá, de olho, conversando, tentando, pensando com o Zenit na possibilidade de contratar esse jogador, mas sabe que é muito, muito difícil. E o Flamengo volta a campo no fim de semana contra o Atlético Goianiense. Mesmo com 2 vitórias seguidas, tem torcedor na bronca com o rendimento do time. O Pedroso até ficou indignado com essa bronca ontem aqui. O Flamengo já se reapresentou e volta a jogar no Maracanã no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. A partida em casa pode ser o empurrão que o time precisa para a sequência pesada que terá pela frente. Nos últimos 4 jogos foram 2 vitórias, um empate e uma derrota, com um desempenho, porém, que ainda está deixando a desejar. Nos bastidores da partida contra o Vitória, o discurso de Gerson mostrou que o time não quer mais perder pontos contra rivais da parte de baixo da tabela. Deixa levar pela posição do adversário. Não se deixa levar pela posição que o adversário está na tabela. Concentra e vai no máximo. Gabigol entrou bem mais uma vez e ganhou forças no time de Tite. O atacante zerou as chances de vestir a camisa de outro time no Brasileiro esse ano e já mostrou que quer mais oportunidades na equipe. Contra o Atlético Goianiense, em 17 confrontos, foram 10 vitórias do Flamengo, 3 vitórias do Atlético Goianiense, além de 4 empates. E no primeiro turno, o time da Gávea levou a melhor por 2-1. Lanterna do Brasileiro e há 10 jogos sem vencer, a última vitória do Atlético Goianiense foi em cima do Fluminense. Com o jogo em casa, o rubro-negro espera seguir uma sequência de vitórias. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Hoje é sexta-feira. Sextou. Leonardo me ligou, Leonardo, falando que sextou. Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente, @SBT Rio Oficial, você segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter também. Vene Casagrande, tá com corte, tá com penteado diferente, Vene, o que aconteceu? Prazer, Vene Depou. Estão me chamando assim na rua, fazer o quê, Pedrosa? Tá indo de quê, Pedrosa? Não. Sou um cara alegre, velho. Eu sou um cara positivo, alegre. Não dá um foco assim não, pô, aí me quebra, pô. Olha, ó, Vene Depou. Fiquei sem graça. Ah, tá bom, a gente acredita. Ô, Vene Depou, tá animado pra esse jogo do Flamengo? Você acha que deveria ter mudanças? Estou animado e espero que o Flamengo jogue melhor do que as 2 últimas partidas, mesmo com a vitória. A gente sempre menciona aqui que o Flamengo tem um elenco, o Tite tem uma matéria-prima que pode fazer o time render muito mais do que rendeu nas 2 últimas partidas. Jogo no Maracanã, a gente sabe que o desempenho é sempre melhor. Não sei se a motivação muda, se é o apoio da torcida, mas talvez seja um jogo para o Tite dar uma rodagem no elenco, botar alguns jogadores, já pensando nos jogos decisivos que o Flamengo terá no meio da semana que vem, que é diante do Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, o Atlético Goianiense, embora seja um time
enfim, bem arrumadinho, digamos assim, mas tem um técnico que ainda está passando por dificuldades, que é o Mancini, e eu acho que o Flamengo é o amplo favorito. Independentemente de como seja o time titular do Flamengo, se o Tite vai optar por poupar ou não, eu acho que o Flamengo tem que vencer. A verdade é essa. É difícil falar de obrigação no futebol, mas a verdade seja dita. O Flamengo tem a obrigação de vencer esse jogo dentro de casa, levando em consideração o Atlético Goianiense que está brigando na parte de baixo da tabela e o Flamengo na parte de cima. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. É jogo importante no Campeonato Brasileiro, cada ponto é importante. Então, embora exista essa possibilidade do Tite poupar, mas o Flamengo tem que fazer o dever de casa, não pode perder pontos para o Atlético Goianiense dentro de casa. A gente tem reparado que o Flamengo tem encontrado dificuldades para enfrentar esses times da parte de baixo da tabela, ô Lucas Pedrosa. Será que é pelo estilo de jogo que eles fazem? Porque assim, a gente sempre fala isso aqui, não dá nunca para desprezar nenhum adversário no Campeonato Brasileiro. Sim. É o campeonato mais equilibrado do mundo. Mas a gente percebe que o Flamengo tem sim essa dificuldade. O que será que acontece? Será que é uma questão tática? Eu acho que no momento que você é obrigado a propor jogo e essa equipe, que geralmente é da parte de baixo da tabela, marca em bloco baixo, você tem muita dificuldade ali para penetrar. Mas é aquilo que a gente sempre fala, material humano para poder fazer isso, o Flamengo tem. E eu acho que o Atlético Goianiense, se não é o pior, é um dos piores times do Campeonato Brasileiro no momento. Não só por essa troca de técnico, que para mim foi um erro eles demitirem o Jair Ventura e terem colocado aí agora o Wagner Mancini. E aí o Atlético Goianiense perdeu sua essência justamente porque fazia bons jogos. Se eu não me engano, o Atlético Goianiense venceu o Fluminense no Maracanã. Venceu o gol no finalzinho. Exatamente. Então, hoje eu vejo que... Tem jogo duro aqui no Newton Santos com o Botafogo. Sim. E o Jair nem estava expulso nesse jogo, mas fez jogo duríssimo. Exato. E eu não vejo o Atlético Goianiense com essa consistência mais, nem com essa possibilidade de dar uma dificuldade para um time grande, como é o Flamengo disputando o título. Tem um grande jogador que tem desempenhado bem, que é o Luiz Fernando, tem feito uma boa temporada. Aquele que era do Botafogo. Exatamente, mas não é suficiente. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar. E aí sim, nessa partida, dentro de casa, independentemente se vem com um time titular ou com com um time misto, que também pode ser considerado titular, visto as últimas partidas do Flamengo, eu acho que o Flamengo tem a obrigação não só de vencer, e eu concordo com o Venê, mas também de ter um bom desempenho contra um adversário muito mais fraco do que o rubro-negro. Você acha assim, a gente já tá falando de mais um jogo em que o Gabigol performou, ele entra e performa. Você acha que ele cada vez mais está conquistando o Tite, ou você acha que está bem longe de acontecer, Venê? Eu acho que conquistando o Tite, não. Eu acho que isso aí está bem longe de acontecer. Para o Gabigol conquistar o Tite... No último jogo ele participa. Ele vai ter que fazer... Não, nos 2 últimos jogos. Então, ele foi decisivo. Ele fez o gol do pênalti. Ele fez o gol contra o Criciúma, que deu os 3 pontos ao Flamengo, e no último jogo ele deu um passe perfeito para o Carlinhos. Então ele participou dos 2 últimos gols importantes do Flamengo. Mas a sua pergunta é em relação ao Tite. Eu acho que para ele conquistar o Tite, ele vai ter que fazer muito mais do que ele vem fazendo. O que é um... Mas ele já está reconquistando grande parte da torcida do Flamengo, o que é importante também. Independentemente do futuro do Gabigol, que a gente sabe que em 2025 vai ser longe do Flamengo, ele já disse que não vai ficar no Flamengo. O Flamengo também, o Landim dando entrevista, falando de maneira bem aberta que dificilmente vai ter uma renovação com o Gabigol. Eu acho que ele tem que desempenhar. Isso é bom pro Flamengo. Eu vejo algumas pessoas falando, reclamando, não, ele tá vestindo a camisa do Flamengo. Se ele fizer gol, se ele der passe importante, é bom para o Flamengo. Ah, mas ele só tá pensando nele, ele tá querendo se valorizar pro mercado. E daí? Qual é o problema? Ele ganha para isso. É isso, ele tem um baita salário, ele vai ajudar o Flamengo, ele não vai ajudar uma outra equipe. Então, assim, respondendo a sua pergunta, reconquistando o Tite, acho que não, falta muito. Mas ele está reconquistando grande parte da torcida. Isso é meio louco, né, a pensar por esse lado, assim, e a gente respeita, mas assim, pensa que ele é um jogador do Flamengo, sempre que entra com muita vontade. Pode não estar performando tecnicamente do que a gente já viu do Gabigol, mas eu acho que ele está até entrando, o trem dele está entrando no trilho novamente, sendo muito decisivo. E você ter um torcedor que, não, melhor não botar não. Você tem um cara que custa caro, sentado no banco, que pode resolver um problema, você não vai botar esse cara. Não, isso não existe. Não vai torcer por esse cara. E eu diria que a gente pode utilizar a frase do Tite aqui, o campo fala, a bola fala. E a bola tá falando nos últimos 3 jogos de que o Gabigol merece mais oportunidades. Não só ele por ter reclamado, por toda essa situação do imbróglio, mas porque ele tem demonstrado isso em campo. Contra o Fortaleza quase fez o gol. Na última partida, deu assistência. Fez o gol de pênalti decisivo. O Gabigol tem sido importante para o Flamengo nessa campanha do Campeonato Brasileiro, mesmo após a volta dos considerados titulares da Copa América. Então, se você paga quase 2 milhões de reais para um atleta e ele tem contrato com o clube,
que é um ídolo do clube, que chama a torcida, que é diferente, porque o Gabigol é diferente, ele é um grande jogador, por que ele não vai jogar? Ele tem que jogar. Vene, e a novela Claudinho? Essa novela entrou no Vale a Pena Ver de novo, porque é a mesma situação de sempre. É o jogador se reunindo com o Zenit, dizendo o quê? Entrou na Maria. Perdão. Como é que era o nome do bairro? Maria do Bairro. Maria do Bairro. Reprise da Maria do Bairro. E a novela do Claudinho? Entrou na reprise da Maria do Bairro, acertei? Isso aí. Mas é Carinha isso. de anjo, passa com frequência. Tá na reprise. Rebelde. Ontem teve mais uma reunião entre o Claudinho e seus empresários com a diretoria do Zenit. O Zenit tentando uma renovação de contrato e o Claudinho dizendo que não quer renovar, que quer se transferir ao Flamengo. Mas o Zenit é um clube russo, que todo mundo já sabe, que não tá nem aí se o jogador vai ficar infeliz ou não. Muito pelo contrário. Eles pagam muito bem ao jogador e eles falam, beleza, para tirar você daqui o Flamengo precisa aceitar o que a gente quer. E o que a gente quer é pagamento em 3 parcelas. Se o Flamengo não quiser esse fluxo de caixa, você não será vendido. Mas tem se a gente parar e analisar, Fernandinha, tem uma boa notícia no meio dessa história toda. Os valores. O Zenit já aceitou vender por 18 milhões de euros, que é a proposta do Flamengo. Acho que no fim das contas, o Flamengo, para ter o Claudinho, vai ter que aceitar o que os russos querem. Senão, mais uma vez, vai ficar vendo navios. E nessa janela o Fla não se movimentou. Se a gente pensar como que se movimentou o Botafogo bem nessa janela, o próprio Vasco se movimentou muito bem nessa janela. O Fluminense também trouxe peças importantes, até um que participou do último gol importante do Flu. E o Flamengo ainda não se movimentou, né? Claro. Tudo bem que a gente está falando do Flamengo que está com um elenco bem... O Flamengo, por exemplo, o Vasco tem suas necessidades, o Fluminense tem muita necessidade de se reforçar, o próprio Botafogo também tinha algumas necessidades de se reforçar, o Flamengo também tem, na minha opinião. Só que eu acho o seguinte, não é para fazer contratação, para dar recado à torcida, olha, tá vendo? A gente está trazendo um jogador. O torcedor pode até reclamar da falta de contratação, mas não pode reclamar da falta de convicção da diretoria, porque a diretoria tem uma certa convicção que o Claudinho é o nome certo e vai tentar até o fim, como tentou até o fim o Léo Ortiz, como tentou até o fim o De La Cruz, e são 2 jogadores que estão desempenhando muito bem. Eu acho que vale a pena o esforço por Claudinho, de verdade, eu acho que vale a pena. Agora, se você parar e analisar, eu vejo muita gente falando assim, o Flamengo tomou o chapéu do São Paulo, perdeu o Marcos Antônio, um volante que o Flamengo de fato queria. A verdade é o seguinte, o Flamengo propôs aquilo que entendia que o jogador merecia e que a Lazio também merecia. O São Paulo foi lá, ofereceu mais, entendeu que o jogador merecia mais e também tinha necessidade, porque o São Paulo perdeu o Alisson, ou seja, eles tinham que contratar um jogador para a posição de uma maneira extremamente urgente, e o Flamengo não tem essa urgência, pelo menos no entendimento da diretoria. Então eu acho que assim, existe um lado bom nessa história, a convicção da diretoria, mas eu acho que reforços vão chegar nessa janela. Depois a gente fala do Flamengo. Não, eu já quero inclusive embolar tudo e você me suscitou uma coisa aqui. Ô Mauro, o Flamengo tem mais preocupação porque joga um dia mais próximo da partida da Copa do Brasil? Ou pra você não, isso não modifica as estratégias? A gente só vai saber na entrevista após o jogo, se o time não jogar bem, o Tite vai falar que isso pesou. O Abel falaria com certeza. O Mauro hoje, eu acho que é um ponto de consenso, né? Que todo mundo fala que um dia a mais de descanso tem aqui um ex-jogador, faz diferença. Não vai acontecer só com o Flamengo e Palmeiras não, gente. Tem 10 times na Copa do Brasil. Sim. São Paulo tem o Goiás para enfrentar. Enfim, todo mundo, um vai jogar sábado, outro vai jogar domingo. O Bahia joga sábado, o Botafogo também. Isso. O Fortaleza joga sábado, o Fluminense joga domingo. Quem é o adversário do Fluminense? Aí eu tenho que abrir a outra. Não, eu tô falando na Copa do Brasil. Aí eu tenho que abrir a outra tabela que eu não vou saber todo mundo de cabeça. Eu vou te o Galo falar joga aqui. domingo. Você quer quem? O Fluminense? Não, todos eles, pra gente entender. Fluminense é o Juventude joga sábado, o Fluminense e o Juventude vai ter a mesma coisa. Grêmio e Corinthians jogam que dia? Os dois? Grêmio joga no domingo, o Corinthians joga no domingo. No domingo. Mesmo horário, inclusive. Bahia e Botafogo, você já falou aí. O Atlético Mineiro joga com o CRB, que não tá nessa parada. O São Paulo, que vai a Fortaleza, não sei também se não vai poupar, pega terça-feira o Goiás. O Fortaleza joga amanhã. Não, mas o Fortaleza tá fora da Copa do Brasil. O São Paulo joga com o Fortaleza amanhã e depois joga na Copa do Brasil. Terça, mas aí é com o Goiás. Mas enfim, é outro que vai pensar nesse negócio de poupar. Flamengo mas agora, e Fluminense. Respondendo sem a brincadeira do Tite aí, é óbvio que nesse calendário apertado e no agosto que os dois terão, que é só pancada, primeiro 3 vezes eles juntos ali, né? E aí escapa disso, pega o Botafogo, escapa, pega São Paulo, escapa. É óbvio que um dia já faz diferença, 24 horas. Então assim,
seria interessante, e não só para esses dois, para outros todos que vão se confrontar, que se possível fosse, sim, no mesmo horário, inclusive, no mesmo dia, para não ter reclamação. Eu acho que faz diferença. Mas o Flamengo vai jogar em casa. Mas e daí? Vai jogar em casa um dia mais cansado do que o Palmeiras. Não dava para ter feito? Se a gente for olhar ali, será que não dava para ou o Palmeiras ter jogado domingo ou o Flamengo no sábado? Para evitar esse tipo de coisa? Ou quem faz a tabela do Campeonato Brasileiro é uma outra entidade diferente daquela que faz a do Copa do Brasil? Não, né? É a mesma federação, confederação? É a mesma CBF. Então, gente, assim, porque depois quem perde, dá sempre uma choradinha mesmo. O Abel, eu brinquei com o Tite, mas o Abel Ferreira, então, ele cansa de falar. Ele sempre fala que 24 horas... Faz muita diferença na recuperação, na preparação, mas principalmente na recuperação, por mais que hoje ele se recupere de uma forma muito mais rápida e saudável do que na época do Fábio, que precisava de tempo e metia aqueles gelo e não sei o quê, né? Falava, piscina no outro dia e tal. Hoje existem uns processos melhores e mais rápidos. Mas faz diferença, um ficou 24 horas mais desgastado que o outro. Não significa que vai tirar vantagem. Fisicamente vai correr mais, o que ficou mais descansado. Enfim, mas não acredito que isso vá decidir o jogo, né? Mas que devam poupar, eu acho que eles têm adversários que permitem. Sim. Se você olhar a sequência, só tem agora para poupar. Vitória e Atlético Goianiense, né? São os adversários de lado e depois vai poupar que horas? O Flamengo e o Palmeiras? Quando for pegar Botafogo? Quando for pegar Palmeiras de novo? Mas esse Palmeiras é pelo brasileiro, então tudo bem. Não sei. Os dois têm adversários de zona de rebaixamento. Para você fechar, capitão, essa informação. Dani, eu acho que é importante você olhar para isso também. Acho que os times têm qualidade de elenco para você segurar alguns jogadores. Os caras que você sabe que vão ser mais exigidos nesse confronto maior, dar um tempo de descanso. Os dois jogam em casa, né? O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Então, assim, o fator casa também tem um impacto, né? Sabe? Motivação, em arquibancada, pressão, enfim. Então, usar isso também a seu favor. Você poupa os jogadores, usa o fator casa também como algo positivo. Até como o Mauro falou, o Pascoal, né? A sequência desses times aí pra frente, de repente vai ser mais complicado de você poupar. Com todo respeito ao Vitória, enfim, ao Atlético Goianiense, que vivem uma briga na tabela. Mas assim, são elencos mais qualificados, né? Tem jogadores que podem entrar e suprir ausências. O Fábio, e o fator se casa tem jogo também. Que dá pra perder, inclusive, é esse. Sim. Porque depois eles vão entrar no mês, depois não, se eles perderem, deu tudo errado, eu poupei, deu. Sim. Eles não podem perder em agosto. Perder os outros. Eles têm que ganhar tudo. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, não é que vai perder porque vai poupar, mas assim, até isso se acontecer, você é no Brasileiro, tem 38 rodadas pra frente. Não, eles têm mais de 18 jogos pela frente que eles não cumpriram aí do primeiro turno, né? O Palmeiras sim, o Flamengo não. Mas assim, depois não dá pra nem brincar. Eu tenho que fazer um intervalo que eu vou atender o pedido do Pascoal aqui na volta. O Pascoal pediu pra gente fazer uma seleção aqui rapidinho. O Pascoal saiu ali.